Deus, na TV Resgate, para compartilhar aqui um pedacinho da Bíblia, compartilhar um pouquinho da vontade de Deus para mim e para a sua vida. Hoje é dia 13, né, uma quarta-feira abençoada, uma quarta-feira cheia de estrela no céu. São 8 horas e 1 minutinho agora, e nós estamos aqui mais uma vez com a permissão de Deus, diante da TV Resgate, chegando aí no seu lar, chegando aí na sua casa, no convívio da sua paz aí, com a permissão de Deus, mais uma vez, e em nome de Jesus, amém? Muito boa noite para você, muito boa noite para todos aí da sua casa, e eu gostaria que o irmão abrisse a palavra do Senhor lá em Lucas, no capítulo 4. Em Lucas, no capítulo 4, hoje Deus colocou um texto no meu coração aqui, e eu tenho certeza que nós vamos compartilhar juntos. Eu tenho certeza de que o Senhor vai falar tanto com você, tanto comigo, tá? Porque eu também estou aqui por causa da palavra, estou aqui porque quero ouvir o que Deus tem para dizer para mim. E você? Você quer ouvir o que Deus tem para dizer para você? Glórias a Deus. Então fique ligadinho aí, né? Fique aí na TV Resgate. Eu vou entrar nessa palavra com você, mas antes eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração aqui para a gente poder entrar na presença do Senhor. Eu costumo dizer, quando eu converso com as pessoas, quando eu prego o Evangelho, eu costumo dizer que Jesus, ele ensinou a gente a entrar no culto do nosso quarto e orar ao nosso Deus que está em oculto. E por que Deus está em oculto? É simples, querido, porque quando a gente entra no culto do quarto, a gente precisa entender de que a gente tem que invocar o nome do Senhor, que a gente tem que chamá-lo a estar na nossa presença, né? Mas pastor, ele não é onipresente? Sim, ele é onipresente, mas quando você quer ter a presença de uma pessoa na sua casa, quando você quer conversar com um amigo, quando você quer passar uns momentos bons com alguém que você gosta, então você pega o telefone e você dá uma ligadinha para ele e fala: olha, vem aqui em casa, vamos comer uma pizza junto, vamos bater um papo, tomar uma Coca-Cola, conversar bastante aqui, eu estou com saudades de você. Quando você entra no culto do seu quarto, é a mesma coisa. Você chega ali para o Senhor, né? E você, através das suas palavras, antes de abrir a Bíblia, antes de qualquer coisa, você convide o Senhor para estar ali com você. Fala: estou com saudade de ti, ó Pai, eu vim aqui para te buscar, porque na verdade eu quero que o Senhor faça companhia comigo. Senta à mesa comigo aqui, vem compartilhar do pão, e só o Senhor que pode colocar o pão. Interessante que toda essa conta fica com Deus. Ele traz o pão, ele traz para nós o vinho, né? E ele mesmo se assenta a nossa mesa e nos traz a alegria, a paz, nos traz a boa presença, nos traz a boa amizade, né? Então, quando nós entramos no culto do quarto, nós chegamos ali a Deus que está em oculto. E por que está em oculto? Porque o nosso coração está cheio de tantas coisas, né? O nosso coração está cheio de mágoa, cheio de tristeza, cheio de cansaço, a mente cansada, então uma série de coisas. E quando nós chegamos ali no culto do quarto, então nós começamos com a palavra fechada, ainda com a Bíblia fechada, a invocar o nome do Senhor, dizer: olha, Senhor, eu gostaria que o Senhor me escutasse agora, que o Senhor estivesse aqui na minha presença, pelo meu convite, né, pela minha vontade. Eu vim aqui para entrar na sua presença, eu vim aqui para te convidar. E a partir do momento que a gente convida o Senhor, ele se faz presente, então ele se manifesta, e manifestando, ele manifesta a sua glória, manifesta também o seu interesse em nos revelar a sua palavra, e ele então nessa comunhão nos traz toda a revelação que nós precisamos, né? Então, da mesma maneira, antes de lermos essa palavra lá em Lucas, no capítulo 4, eu gostaria de invocar o nome do Senhor com você. Eu gostaria que você aí do outro lado invocasse o nome do Senhor também comigo, porque ainda Deus não se manifestou a nós, mas ele vai se manifestar através da sua palavra. Eu tenho certeza, e você tem essa certeza? Eu também tenho. Então, a partir do momento que a gente invocar o nome do Senhor aqui, eu tenho certeza que
Ele estará no nosso meio, porque diz a palavra de Deus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria ali. Então nós queremos chamá-lo para essa providência de nos trazer a revelação, que Ele venha, se levante do seu trono, né, com a sua revelação para nós, que Ele possa estar no nosso meio, porque nós o convidamos. Isso é de bom grado, nós o fazemos e o fazemos com o coração alegre. Amém? Então curve a sua fronte comigo, nós vamos orar aqui ao Senhor e vamos pedir a Ele que Ele venha se fazer presente, porque Ele é o bom mestre, é Ele que vai nos ensinar, Ele que vai nos revelar a palavra. Meu irmão, se a gente ler essa palavra aqui sem o Espírito Santo, é claro que nós não vamos entender nada, é claro que nós não vamos ter novidade, não vamos ter revelação. Então nós precisamos que o Senhor se faça presente, e é agora o momento de invocá-lo, dizer: Senhor, eu preciso de Ti, sem Jesus eu sei que eu não posso fazer nada, Ele é a palavra, Ele é o meu sustento, é o pão da vida. Então venha, ó pão, agora me alimentar. Amém? Curve a sua fronte comigo. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, Deus, e Te pedimos, ó bom mestre, que o Senhor venha agora nos ensinar. Tu és o pão da vida, Tu és o pão que desce do céu, Tu és o nosso refrigério, Tu és a água do nosso sustento. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, nos ensina, mostra a Tua vontade, revela a Tua palavra, Senhor, revela a Tua palavra. Eu estou necessitado, Senhor, eu estou necessitado que o Senhor me revele a Sua palavra, que o meu irmão aí do outro lado também seja revelado, ó Deus, porque nós precisamos, Senhor, desta água da vida. Deus, em nome de Jesus nós Te pedimos isso, e nós Te pedimos em nome de Jesus também, Senhor, que o Senhor possa agora, Senhor, tirar todo impedimento para que as pessoas cheguem na sua casa, liguem sua telinha e possam compartilhar do pão que está descendo do alto agora. Tudo isso nós Te pedimos em nome de Jesus e já Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Muito bem, estamos aqui mais uma vez diante da palavra de Deus, né? E diante da palavra de Deus estou eu e você. Eu e você estamos diante dessa revelação que virá agora. No capítulo 4 de Lucas, eu gostaria de ler do versículo 14 até o versículo 19, são 5 versículos que nós vamos ler aqui. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras ao derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Preste bem atenção nessa palavra. E lhe foi dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade dos cativos, a dar a vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Até aqui. Glórias a Deus. Que palavra maravilhosa é essa? Meus irmãos, eu creio que a primeira coisa que eu preciso fazer agora é estar pronto para essa palavra. E como é que eu estou pronto para essa palavra? Tira todos os seus pensamentos, tira todas as suas preocupações, abre os seus ouvidos espirituais e abra também o seu coração. O coração. Nós ouvimos a palavra quebrantado, eu vou falar algo sobre quebrantado. Amém? Mas eu quero, antes de iniciar essa palavra, dizer que não foi por sua vontade que você está ligado nessa telinha, mas eu tenho certeza que o Senhor te trouxe até aqui, e o Senhor te trouxe para ouvir algo dele. Então, você é a igreja do Senhor Jesus, você é o templo do Espírito Santo, e o templo do Espírito Santo, ele deve estar rodeado como uma ilha, né? Como uma ilha que é rodeada por todas as águas, né? Em todas as voltas. Então você é uma porção de terra, coração rodeado por esta palavra, e agora que o Senhor nos rodeie com estas águas da vida para que a gente possa entender o Evangelho. Jesus Cristo, essa revelação imediata, entra numa das sinagogas, da qual ele chama de sinagoga deles. Isso é muito interessante a gente entender isso. Eu vou ler de novo aqui. E ensinava nas suas sinagogas. Quer dizer, ensinava nas suas igrejas. Preste bem atenção nisso.
e por todos era louvado. Muito bem. Uma das coisas que eu quero dizer para você aqui, uma das coisas que eu aprendo, que Jesus entra ali naquele lugar onde estava rodeado de religiosos, né? E ele entra ali onde se lia na verdade o Torá, o Pentateuco, onde se liam ali os livros, né? No caso o livro citado aqui é o livro de Isaías. Então Jesus entra ali pela virtude do Espírito Santo, como se dizendo ou trocando, impelido pelo Espírito Santo, como se ouvindo a voz falar assim: não vá para lá, mas entre ali, vá para aquele lugar. Então Jesus, obedecendo a voz, né, do Espírito, a voz do Espírito Santo, porque Espírito aqui está com E maiúsculo, e todas as vezes que nós lemos Espírito com E maiúsculo, nós entendemos que é o Espírito Santo, e quando nós lemos o Espírito com E minúsculo, nós entendemos que é o Espírito do homem. Mas Jesus, voltando a Galileia, sabendo que a sua fama estava correndo, porque ele estava fazendo milagres e ele estava pregando a palavra de Deus, e pela virtude do Espírito, como que apontando para ele: entre naquele lugar. E Jesus exatamente para aquele lugar foi. Em obediência ele entrou na sinagoga que ele chama deles. Por quê? E por que chama deles? Porque até o momento a igreja de Cristo não tinha sido instituída na terra. Ou seja, Jesus ainda não tinha morrido, ainda não tinha ressurgido dos mortos para implantar a sua igreja, né? Onde as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Jesus, ele diz que as sinagogas eram deles porque ainda não tinha sido dada a ele. Deus ainda não tinha entregado a igreja na mão de Cristo. E quando é que essa igreja foi entregue na mão de Cristo? Quando Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, se cumprindo as profecias, recebe a igreja, né, do Senhor. E recebe e implanta a igreja espiritual, não a igreja de Salomão, não as sinagogas, não as igrejas feitas por mãos de homens, porque Deus não habita em igrejas feitas por mãos de homens, em templos feitos por mãos de homens. Então Jesus, antes de morrer, ele anuncia que ele seria pendurado no madeiro, e quando ele fosse levantado do madeiro, então ele fundaria uma igreja na terra onde as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, que seria a igreja de Jesus Cristo, a igreja do qual Jesus faria espiritualmente, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. A nossa igreja local, implantada lá no bairro tal ou na cidade tal, não fica com Deus quando nós trancamos a porta. Quando nós trancamos a porta, as igrejas saem daquele local, e as igrejas cheias do Espírito Santo levam o Espírito Santo para onde forem. Por isso que eu falo, e continuo repetindo muitas vezes: cuidado quando você pôr o pé em algum lugar, né? Porque você está levando o Espírito Santo com você. Então cuidado onde você põe o pé, para que você não leve o Espírito Santo em lugares que ele não quer estar. Ou seja, você foi chamado para ser luz do mundo, você foi chamado para entrar em qualquer lugar onde o pecado habita, mas você não foi chamado para conviver nesse lugar. Você tem que entrar como a luz do mundo ali, anunciar o Evangelho, bater o pó dos pés e sair fora. Você não pode, como templo do Espírito Santo, tomar a forma daquele lugar do qual você pisa. Ou seja, você não pode pecar, você não pode estar em pecado. Você tem que entrar ali como santo e sair daquele lugar como santo que entrou. Então, nós devemos ser o testemunho real do Senhor em todos os lugares que nós pisamos. Então Jesus, ele entra ali numa sinagoga onde haviam muitos religiosos, e com certeza religiosos pecadores, problemáticos, e cheio
muitos ali cheios talvez de malícia no coração. Ô pastor, o que o senhor está falando? Que aqueles judeus ali estavam cheios de malícia no coração? Foram os mesmos judeus que crucificaram Jesus. Foram os mesmos judeus que pregaram Jesus na cruz. Foram os mesmos judeus que gritaram: solta Barrabás, né, e crucifica Jesus. Foram os mesmos judeus, as mesmas pessoas, os mesmos religiosos. Então eles tinham sim pecado, eles tinham malignidade no coração, porque eles sacrificaram um homem bom, sacrificaram uma pessoa que não tinha pecado. Então, por isso que eu digo para você, quando nós, como igreja, vamos aos lugares, nós não vamos lá como religiosos, nós vamos lá cheios do Espírito Santo e levamos Cristo, porque não vivo eu, mas Cristo vive dentro de mim. E eu devo me portar como um pequeno Cristo naquele lugar. Entendeu? Não deixando que o pecado me domine, mas eu sendo luz para aquele que está no pecado, porque Deus ama o pecador, mas aborrece a iniquidade, aborrece o pecado. E uma das coisas que eu quero falar para você, eu vou falar também aqui do coração quebrantado. Esse coração quebrantado é uma coisa, talvez a palavra mais importante desse texto aqui que eu li no momento. Então Jesus chegou ali e começou a ensinar. E quando ele abriu o livro do profeta Isaías, ele leu algo, né? Ele leu, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, tá? Que ainda não tinha se cumprido, porque ainda Jesus não tinha morrido, e achou o lugar, quer dizer, folheou, quando abriu, achou o lugar onde estava escrito. Quando muitas vezes você abre a Bíblia, e você abre a Bíblia e acha um lugar que está escrito alguma coisa que serve para você. E Jesus lendo, ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, está sobre mim, que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, anunciando o ano aceitável do Senhor. Jesus entra ali e fala assim: olha, hoje o Espírito Santo está sobre mim. Amanhã, aqui eu vou dizer para você que o recado seria esse: amanhã o Espírito Santo estará dentro de você. Hoje ele está sobre mim. Amanhã eu vou morrer, vou ressuscitar, e quando eu vos enviar o Espírito da promessa, ele entrará dentro de vós, e vós sereis a minha testemunha, desde a Galiléia até os confins da terra, desde a Judéia até os confins da terra. Então Jesus, quando ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para evangelizar os pobres. Eu quero falar algo sobre pobre, querido. Pobre, evangelizar o pobre aqui não é o evangelizar o pobre sem dinheiro, aquele que não tem recurso. O pobre aqui é aquele pobre de espírito, é aquele que não tem um espírito vivificado, aquele que tem um espírito pequeno, um espírito, quer dizer, ele tem medos, ele tem vergonha, aquele que se acha derrotado, aquele que não tem condições de lutar, aquele que tem um espírito pobre, um espírito que é um espírito de vergonha, pequeno, retraído, um espírito o espírito humano. Então seria a mesma coisa dizer: olha, eu tenho um espírito de ousadia. Uma pessoa fala: olha, eu não tenho esse espírito. É um espírito pobre. Eu tenho um espírito de perseverança. Aí outra pessoa fala: eu não tenho esse espírito de perseverança. É um espírito pobre. Eu tenho um espírito de luta. Aí a pessoa fala: eu não consigo, eu tenho medos, eu não consigo lutar. É um espírito pobre. Então eu tenho um espírito, aí a outra pessoa fala assim: olha, eu tenho um espírito
para avançar, para conquistar, a outra pessoa fala, nossa, eu não consigo, eu sou uma pessoa dependente, eu dependo dos outros, eu não consigo avançar, não consigo lutar. É um espírito pobre. Então o espírito pobre é esse que Jesus estava falando. Não é um espírito pobre, quando a gente pensa em pobreza, logo leva para o dinheiro, logo leva para o recurso, logo leva para a situação que se encontra na terra, como pessoa física. Não. Jesus estava falando de espírito pobre, é aquele espírito que precisa ser treinado e precisa entender que ele é muito mais do que vencedor. Ele precisa botar na cabecinha dele que agora ele não está mais em derrota, ele precisa entender que agora ele não é uma pessoa que fica mais na vergonha, não, agora ele vai entender que ele vai progredir e ele vai passar a ser muito mais do que vencedor, porque eu vou lhe falar as palavras da vida, e quando eu lhe falar as palavras da vida, ele vai então mudar o comportamento na terra e ver que ele é muito mais do que vencedor e ele pode vencer todas as coisas. Jesus ele falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Esse bom ânimo significa, pega esse espírito pobre aqui, junta com a minha palavra aqui, e você vai ver que você vai enriquecer seu espírito. Então, quando você fala assim, olha, no mundo tem as aflições, tenho mesmo, mas tem de bom ânimo, quer dizer, meu espírito cresceu, meu espírito avançou, meu espírito se estabeleceu, meu espírito cresceu, e agora eu posso ir à luta, porque eu tenho certeza em quem tenho crido e que eu sou muito mais do que vencedor, porque ele já venceu por mim naquela cruz. Glórias a Deus. Então esse espírito pobre que Jesus estava falando. Em seguida ele fala, enviou-me para curar os quebrantados de coração. Vou deixar aqui um pouquinho esse quebrantado de coração. Apregoar a liberdade aos cativos. Os cativos que ele estava falando não é aquele prisioneiro que está lá na cela, que estava lá na cadeia da delegacia, não, aquele que estava no presídio. Não, quando ele fala de cativos, ele está falando de cativos dentro de si mesmo. Está cativo, está aprisionado em si mesmo. É a pessoa que não consegue se libertar, certo? De si mesmo. 2 Pedro 2,19 diz assim: se de alguém você é vencido, do tal você se torna escravo. E quando você é vencido pelo pecado, você se torna escravo do pecado. Quando você é vencido pelo vício, você se torna preso ao vício, você se torna escravo do vício. Quando você é vencido pela mentira, você se torna escravo da mentira, você se torna escravo da mentira. Então, o que Jesus estava falando aqui, liberdade aos cativos. Que cativeiro que é esse? O cativeiro da mentira, o cativeiro da vergonha, do pecado, o cativeiro da desonra, o cativeiro, então, do qual a própria pessoa se submeteu. Porque nós somos os culpados da nossa própria derrota. Nós mesmos nos colocamos em derrota. Nós mesmos nos colocamos aprisionados. Nós mesmos é que criamos as nossas celas. Basta te dizer que aqui, na cabecinha, é onde nós temos o pior lugar de prisão. A pior cela é a nossa cabeça, se ela não estiver bem preparada. Por exemplo, uma pessoa, ela pode ficar cativa nos seus pensamentos. Ela pode ficar cativa na sua emoção, ela pode ficar cativa no seu coração, nas suas atividades. Por quê? Por causa dos seus pensamentos. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio, e quando nós falamos palavras de derrota para nós mesmos, olha, eu não consigo, eu não posso, não dá, eu não faço, é porque os nossos pensamentos já levaram os nossos sentimentos ao cativeiro. Nós estamos cativos dentro dos nossos pensamentos. O problema é que nós mesmos nos deixamos aprisionar pelos nossos pensamentos. Você vai ao médico, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o médico fala para você, olha, eu não gostei do que vi, eu não gostei disso, eu acho que você tem um problema, você tem que procurar um especialista. Logo você pensa bobagem, você fica cativo. Aí o que você faz?
você começa a ficar cabisbaixo, você começa a entrar em depressão, você entra em derrota. Por quê? Nem teve certeza ainda, nem sabe se o médico tem certeza do que está falando, mas você já se aprisionou. Você não sabe se aquilo lá é real, se é verdadeiro, não foram feitos exames, mas você já se aprisionou. E você passa a viver como uma pessoa aprisionada. Aprisionada onde? Numa jaula. Aprisionada por quê? Porque você acha que você já está em derrota. Meu querido, eu queria dizer uma coisa para você. Nós vamos ser os primeiros homens, nós cristãos, a serem enterrados vivos. O que, pastor? O que é isso? É verdade, porque a palavra de Deus diz que eu jamais morrerei, então eu vou ser enterrado vivo. É a partir do momento que eu confessei Jesus Cristo, a partir do momento que eu coloquei Jesus Cristo no meu coração, a partir do momento que eu comecei a cumprir essa palavra, a partir do momento que eu comecei a praticá-la, eu passei a me transformar. Quando a morte física vier, eu digo para você, me enterrarão vivo. Porque se eu creio na palavra, eu sei que eu passo da morte para a vida eterna. Então, quer dizer, eu vou ser uma pessoa que vai ser enterrada viva. Porque eu não vou morrer. Então, a palavra de Deus diz que o cativeiro, né, é anunciado pela boca. Ele é pronunciado pela boca. Quando você tem palavra de derrota, é porque o seu coração está cheio de derrota. Quando você tem palavra de desânimo, é porque o seu coração está cheio de desânimo. Quando você tem palavra de desagrado, é porque você tem desagrado ao seu coração. Você sabe de uma coisa? Existem dois tipos de situações sobre palavra. A palavra que é dita é a palavra que não é dita. Nós achamos muitas vezes que a palavra que é dita são as mais devastadoras, e não são. Por exemplo, você não dizer para uma pessoa eu te amo, ela pode ser muito devastadora. Quando você engole essa palavra, você ama, mas você não diz que ama, é tão devastador como dizer eu te odeio. É tão devastador. Talvez seria melhor dizer eu te odeio, né? Que é uma mentira, você ama a pessoa, mas do que você chegar e falar assim, olhar para a pessoa e não conseguir dizer para ela eu te amo. É claro, nós não podemos dizer mentira. Você não pode dizer amando que odeia. Mas eu quero dizer, eu só quis fazer aqui uma comparação. Você dizer para uma pessoa que você a odeia, não odiando, é mentira. E se você está mentindo, o pai da mentira é o diabo. Por exemplo, na hora da raiva, o sentimento aguçar, quer dizer, aquele sentimento perigoso, é um sentimento que não é verdadeiro. O sentimento que sai espontaneamente por causa dos pensamentos no cativeiro, os pensamentos que estão no cativeiro. Quando você pronuncia algo, fala, mas foi na hora do nervoso. Não é que foi na hora do nervoso. Quando você pronuncia alguma coisa que saiu, é porque o teu coração estava cheio daquilo. Então não foi na hora do nervoso. Muitas vezes, na hora do nervoso, algumas pessoas falam, ele falou sem pensar. Não. Quando você fala algo sem pensar, que você fala na hora do nervoso, você está colocando para fora uma palavra, né, que você tinha guardado ali no teu coração. Você tinha guardado ali. Então, quer dizer, aquela palavra, aquele pensamento estava cativo. Uma vez um jovem me perguntou, falou assim, pastor, eu não consigo deixar de falar palavrão. Eu falei, não é que você não consegue deixar de falar palavrão. Na verdade, o seu coração, ele deposita essas palavras de baixo calão, ele deposita isso como se fosse algo valioso. Então, na hora que você fica nervoso, o seu coração, quer dizer, sua mente processa o que tem no seu coração e joga para fora. Puxa, mas é complicado pensar assim. É complicado. Eu sei que nós temos muitos problemas, querido, mas uma coisa eu falo, através de Jesus nós podemos ser limpos. É o que ele fala aqui, apregoar a liberdade aos cativos. Nós estamos cativos muitas vezes em muitas coisas. Às vezes até muitos anos dentro da igreja nós estamos em algum tipo de cativeiro.
Por exemplo, você quer ver só? Um dos cativeiros que a gente encontra muito na igreja hoje. Você pega levitas, músicos dentro do louvor. O que acontece? O cativeiro de querer mostrar mais, querer competir naquele momento, significa que você não tem liberdade. Porque quem tem liberdade toca com o coração em liberdade, faz porque ama fazer. Agora, quando você começa a ver competição, é porque existe um cativeiro, existe algo ainda que não foi limpo, algo que não foi trabalhado, não foi dado permissão para o Senhor dar liberdade para esse cativeiro. Então, Jesus, através da sua palavra, ele apregou palavras, apregou direções para a gente poder libertar esse cativeiro, tirar do cativeiro essas coisas. Por exemplo, como seria bom se todos fizessem um louvor na igreja sem competição, lembrando que estão fazendo para o único Deus, estão fazendo unicamente para o Senhor. Então, por exemplo, se de repente você começa a ver às vezes dentro da própria igreja pessoas competindo umas com as outras, é porque ainda existem coisas cativas nos seus pensamentos e seus corações. Então, uma das coisas que a gente tem que deixar, e que o ungido de Deus, que é Cristo, né, ele possa pregoar liberdade ao nosso cativeiro, ele possa nos libertar, e libertar através do quê? Da palavra. Em consequência disso, nos dá visão, ou seja, nos tira de toda a cegueira. E você fala assim: pastor, mas eu estou na igreja há tantos anos, o senhor vai dizer que eu também estou cego? Para muitas coisas. Para muitas coisas nós somos cegos também. Por quê? Porque o pior cego não é aquele que não consegue ver, aquele que está no escuro. O pior cego é aquele que enxerga, mas não vê nada. Então, quando a gente fala de cegueira, a gente está falando de cegueira espiritual. Jesus está falando de cegueira espiritual. Por exemplo, eu consigo enxergar a Bíblia, eu consigo enxergar o pastor pregando, eu consigo enxergar o pessoal do louvor tocando, eu consigo enxergar os irmãos, mas eu não consigo ver o que está acontecendo na vida de cada um deles. Eu não consigo ver, por exemplo, a evolução de cada um deles na palavra. Eu não consigo ver, por exemplo, a regressão de cada um deles na palavra. Eu não consigo ver, por exemplo, a vontade de Deus na minha vida. Eu não consigo ver, por exemplo, o resultado que eu já tive através da palavra. Eu não consigo ver o futuro que Deus tem para mim. Eu não consigo ver como foi bom me tirar do passado. E às vezes eu não consigo ver também o lixo que está no meu coração. Então Jesus, ele quer te tirar do cativeiro e ao mesmo tempo te dar a visão. Eu preciso enxergar o lixo que tem no meu coração, eu preciso enxergar a igreja como ela é, eu preciso enxergar a boa vontade de Deus. Eu preciso enxergar Jesus trabalhando na vida do meu irmão, eu preciso enxergar Jesus trabalhando na vida do meu pastor. Eu preciso enxergar Jesus trabalhando na vida do evangelista, eu preciso enxergar Jesus trabalhando no filho do pastor, eu preciso enxergar. Por quê? Porque eu já não sou mais cego, e agora eu sei que não vivo eu, mas Cristo vive dentro de mim e está me dando essa liberdade. Você veja só, Jesus entrou na sinagoga deles. Hoje, Jesus entrou na sinagoga dele, que é você. Então essa diferença, a diferença é que você agora é a sinagoga de Jesus, e quando Jesus entra ali, ele faz o quê? Ele faz as coisas brilharem, ele faz as coisas entrarem no seu lugar, ele faz as coisas transformarem. Então Jesus é aquele que dá liberdade aos cativos e ele dá a vista aos cegos. Mas não é só isso não. Aí ele põe em liberdade os oprimidos. É uma outra coisa. Espera aí. Liberdade de cativeiro, liberdade para oprimido não é a mesma coisa? Não. Às vezes você está num cativeiro, mas você não está oprimido. E às vezes você está em liberdade, não está no cativeiro e está oprimido. O que é opressão, querido? A opressão é aquela força externa, é aquele sufoco externo, são as aflições que Jesus falou. Opressão é tudo aquilo que vem de fora e que tenta te contaminar, tudo aquilo que tenta te pressionar, tudo aquilo que tenta te sufocar.
a pressão externa chama-se opressão. Tá? Se ela entra na sua mente, se ela confunde os seus pensamentos, sabe o que ela faz com você? Te leva à depressão, que a opressão estrangula, você aceita, aquilo entra como uma pedra e estrangula e sufoca o teu coração. Você entra em depressão. E quando você cai em depressão pela opressão que recebeu, significa que você está a um passo de entrar naquele salmo, que você está no vale da sombra da morte, né? Então, você está andando no vale da sombra da morte, quer dizer, você está andando ali num lugar perigoso, porque você está oprimido e aceitou essa opressão e passa a ser uma pessoa deprimida, uma pessoa que não tem vontade mais para nada, não tem nem vontade de viver. Quantas pessoas estão se suicidando por causa da sua depressão? Quantas pessoas não querem sair mais de casa por causa da sua depressão? Quantas pessoas que não querem mais a igreja? Isso são os sinais. Não querem ir na igreja por causa do quê? Por causa da depressão. Estão deprimidas, elas foram oprimidas, né, pela situação, pelo pecado, por tantas coisas, e aceitaram isso e ficaram deprimidas, ficaram com depressão. O que acontece? Faz com que elas nem saiam de casa, que elas vão para a igreja e, se indo para a igreja, não consiga nem abrir os ouvidos para poder escutar o que Deus tem para falar para elas. Nem Deus consegue mais falar com essa pessoa, porque ela está numa profunda depressão. O que precisa então é um milagre, porque o milagre é uma coisa fora do comum, é uma coisa sobrenatural, né? O milagre é uma coisa que só Deus operando, e quando Ele opera, então Ele pode fazer um reboliço na vida de uma pessoa. Então, pôr em liberdade os oprimidos. Para quê? Para que tudo isso? Ele vai te libertar, ele vai te evangelizar, enriquecer o seu espírito, ele vai te apregoar a liberdade, ele vai te dar visão, e ele vai te dar também vai te libertar da opressão, que é essa pressão externa que nós estamos sofrendo. Para quê? Para anunciar o ano aceitável do Senhor. Qual é o ano aceitável do Senhor, meu querido? Qual é o ano aceitável do Senhor? O ano aceitável do Senhor é o seguinte: é quando você confessou Jesus Cristo por compreender a vontade de Deus. Esse é o ano aceitável do Senhor. E o ano aceitável do Senhor também poderia ser o arrebatamento. O ano aceitável do Senhor também foi quando Jesus morreu na cruz e ressurgiu dos mortos, cumprindo assim a lei e os profetas. O ano aceitável do Senhor é tudo aquilo que acontece na sua vida que entra em regularidade com essa palavra, quer dizer, entra em composição com essa palavra. O ano aceitável do Senhor é tudo aquilo que acontece para a sua salvação, para a sua redenção. Esse é o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é o ano, é o momento que a gente compreende essa palavra e fala: agora não vivo eu, mas Cristo vive dentro de mim, aleluia, ao Maranata, ora vem Senhor Jesus. Agora, uma coisa aqui que eu deixei para trás são os quebrantados de coração. O que é o quebrantado de coração? Quebrantado de coração é aquele lá que fala: eu estou feliz, eu estou na igreja, estou quebrantado de coração. Não. Existe uma confusão aí sobre quebrantamento. Quebrantamento chama-se abatimento, desabilitação, tá? Ou seja, o quebrantado é desabilitado, tá? Aliás, desabilitado não, querido, é o debilitado, e o abatido. Então, a debilitação, né, é debilitar o coração, abater o coração. Como assim? Então quer dizer que o Senhor quer debilitar o nosso coração, Ele quer abater o nosso coração? Sim, claro que quer. Ele quer derrubar o nosso coração das coisas desse mundo, e levando o coração nosso para as coisas divinas, as coisas eternas, tirando o nosso coração das coisas passageiras e levando para as coisas eternas. Ou seja,
Deus quer debilitar o nosso coração para as coisas mundanas e habilitá-lo para as coisas divinas. Deus quer tirar você da derrota, em outras palavras, e colocar você em vitória. Quer tirar você do pecado e te levar para a santidade. Quer tirar você do profano e te levar para o santo. Ele quer tirar você da mentira e te levar para a verdade. Ele quer te tirar do engano e te levar para a verdade, te levar para a certeza. Ele quer te tirar da derrota e te levar, mais uma vez eu digo, para a vitória. Os debilitados de coração, os abatidos de coração são os quebrantados de coração. São aqueles que estão com o coração totalmente arrebentado, são aqueles que estão com o coração totalmente destruídos. Então, quando você vem para o Senhor Jesus, o que ele faz? Ele vai te dar liberdade, né? Vai te livrar do cativeiro. Ele vai quebrantar o seu coração, quer dizer, debilitá-lo do mundo. Ele vai abater o teu coração. E uma coisa, queridos, também que eu esqueci de falar: o coração altivo, o coração soberbo, Deus precisa abater, mostrar para você que você precisa se humilhar na presença dele. E essa humilhação não é se rebaixar, não é você simplesmente falar assim, eu não sou ninguém. Não. Para você, para Jesus, você foi muita coisa que valeu a morte dele. Não é isso. Mas quando ele fala, eu preciso te abater, significa, eu preciso tirar a altivez do seu coração, eu preciso tirar essa soberba e te jogar lá no campo da humilhação. Para quê? Para que você possa abrir seus olhos espirituais, para que você possa enxergar além dos seus olhos, para que você possa enxergar coisas que eu preciso te mostrar. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, eu não consigo ver. Jesus precisa te dar liberdade. E depois ele te dá liberdade, quebrantando o seu coração. Quebrantando o seu coração, a visão entra. A visão entra. Se você quer ter visão de coisas espirituais, você precisa estar curado, certo? No coração, quer dizer, seu coração deve estar quebrantado, ou você deve ter liberdade, já não estar mais em cativeiro. Você deve estar sendo curado da opressão, e você deve estar recebendo essa visão por consequência de tudo isso. Eu quero ver as coisas de Deus. Você quer ver as coisas de Deus? Deixa Deus quebrantar o seu coração. Deixa ele tirar o coração do mundo. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que dizer para o Senhor, eu quero. Eis-me aqui, Senhor. Quando você falar eu quero, eis-me aqui, ele trabalha na sua vida. Enquanto você não falar eu quero, eis-me aqui, não acontece nada. Pessoas vão para a igreja e ficam lá. Glória a Deus, aleluia, a palavra foi ótima. Foi ótima para quê? Ótima para quê? Se você não cumpre, se você não faz, se você simplesmente não vive nessa palavra. Ótima para quê? Então, eu fui à igreja, nossa, a palavra hoje foi bênção, Deus me fez até chorar. Fez chorar? Tudo bem. Você sabia que você pode chorar porque você está totalmente afetado emocionalmente? Você tem que tomar cuidado para que os teus sentimentos não te enganem, porque tem muitas coisas no nosso coração que muitas vezes nos engana, porque nós estamos cegos. Nós precisamos sim dar liberdade para o Espírito Santo, dar liberdade para Jesus Cristo, para essa palavra entrar e produzir todo efeito que nós precisamos. Nós precisamos receber do Senhor, nós precisamos receber do Senhor a libertação. E essa libertação só vem através do quê? Através do sangue de Jesus. Como assim, pastor, o sangue de Jesus? A partir do momento que foi derramado o sangue de Jesus, ele ressuscitou, depois de ter morrido, ter sido esmagado, ter sido moído naquela cruz. Ele ressuscitou, e ressuscitou para nos fazer inteiros, porque nós estávamos em pedaços. Amém? Então, uma coisa que eu quero dizer para você, queridos, se você enterrar alguma coisa viva, jamais ela vai morrer. Então,
Uma das coisas que eu falo para você hoje: você precisa ser enterrado vivo. Você precisa ser enterrado vivo. O que o senhor está falando, pastor? Tem que descer a cova com Jesus. Talvez nós vejamos Jesus voltar, porque os sinais estão evidentes. Talvez amanhã, daqui um mês, daqui 6 anos, não sei, se Deus nos der vida suficiente, pode ser que a gente veja Jesus voltando em vida. Mas se você descer a cova, você precisa descer vivo. Você precisa descer com Cristo, porque a sua salvação depende só de você. A sua salvação depende só, única, exclusivamente de você. O Senhor Jesus foi ungido para quebrantar os nossos corações, para nos dar liberdade, nos dar a visão, curar a nossa cegueira, tirar a nossa opressão e nos ajudar a ser enterrados vivos. Então o tema dessa pregação hoje é: procure ser enterrado vivo. Procure ser enterrado vivo. Ou seja, aquilo que está vivo e for enterrado jamais morrerá. Você foi escolhido por Deus, por isso que você está ouvindo a palavra aqui hoje, para receber a vitória que Deus preparou para você. Por isso, em nome de Jesus, a minha oração é para que o Senhor possa quebrantar o seu coração, o Senhor possa te dar liberdade quanto aos seus cativeiros, o Senhor possa te dar visão, o Senhor possa tirar toda a opressão, para que você possa anunciar o dia aceitável do Senhor. O dia aceitável do Senhor é quando você disser como Paulo: batalhei o bom combate, guardei a minha fé. Queridos, essa é a palavra que eu trouxe para você hoje. Eu espero que você tenha se saciado, eu espero que você tenha tomado dessa água da vida. Eu vou deixar aqui agora um louvor para